é muito interessante a gente falar sobre relacionamentos, porque nós nascemos de um relacionamento. A gente nasceu, a gente é fruto de um relacionamento. Então, relacionamento de casal é vida. Relacionamento de casal é uma oportunidade da gente estar trazendo novas gerações, ampliando o mundo, ampliando novas consciências. Então, quando a gente se relaciona, isso é tão forte, isso é tão profundo, seja homem com homem, mulher com mulher, seja o relacionamento heterossexual, não importa. O relacionamento afetivo, ele é muito profundo, ele é de muita entrega. Quando a gente vai se relacionar, a gente tem um desejo assim de levar a vida adiante, de construir, de seguir sonhos, de fazer planos. E todos nós, vocês que estão aí me ouvindo, eu que estou aqui falando, nós somos fruto de um relacionamento. Então, por que o relacionamento ele é tão importante na nossa vida? Porque se a gente é fruto de um relacionamento, a gente anseia por um relacionamento. Todo ser humano anseia por um relacionamento. Ele pode até dizer que já pendurou a chuteira, ele pode dizer que já sofreu muito, ela pode dizer que não tem mais paciência, mas nosso desejo, nossa ânsia enquanto ser humano é de se relacionar afetivamente. A gente quer se sentir pertencente ao outro escolhendo. Porque quando a gente, veja bem, quando a gente nasce fruto de um relacionamento amoroso. Então a gente pertence àquele relacionamento, a gente já pertence ao nosso pai e à nossa mãe. A gente pertence àquela família. Quando a gente se torna adulto, a gente escolhe com quem a gente vai se relacionar. Isso é de uma autonomia, isso é de uma identidade tão profunda, que é o momento que eu digo assim, eu quero você para estar comigo. Eu quero estar com você. E é um momento de entrega, não é uma relação que está dada, é uma relação que é construída. Então, dentro de uma relação construída, exige de nós esse lugar do adulto. E é tão profundo isso. Tem uma beleza no relacionamento amoroso. Então, primeiro a gente quer pontuar isso. Do quanto o relacionamento amoroso é vida. Eu falo muito para os meus pacientes, muito para os meus clientes, para as minhas clientes. Vá se relacionar, vá expandir, se permita conhecer o novo, se permita viver, né? Estar conectada à vida, ao toque, à presença. O quanto é gostoso estar conectado com uma presença, com uma pessoa que a gente escolheu para estar ao lado e que nos escolheu para estar ao lado. Isso é de uma profundidade, isso é de uma beleza e isso é de um crescimento espiritual. Eu acredito veementemente que o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, nos amplia espiritualmente, nos faz aprender a ceder, nos faz aprender a doar, nos faz aprender a crescer, né? E aí eu tô falando de relacionamentos saudáveis. E dentro dessa... Oi, Tânia! E dentro dessa perspectiva do relacionamento saudável, né? Que todos nós ansiamos por um relacionamento, quando a gente entende que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso movimento ancestral anseia por relacionar, anseia por um relacionamento, quando a gente entende isso, a gente começa a aceitar isso. Eu quero me relacionar, eu desejo me relacionar. Então, quando eu desejo e quando eu acredito, né, e quando eu coloco para mim mesmo que eu quero, eu começo a tomar certos cuidados para me relacionar. Porque quando eu falo para mim mesma e destravo qualquer crença de que se relacionar é ruim, de que para que vai se relacionar, trocar de problema, por que vai mudar de marido, por que vai mudar de esposa. Quando a gente fica acessando essas crenças, né, a gente vai dizendo para nós mesmos que a gente não quer se relacionar mais. Mas quando a gente fecha essa porta, a gente está deixando de crescer muitas vezes. Porque o relacionamento nos amplia e ele tem uma beleza, tem uma profundidade, ele tem um resgate da nossa entrega, da nossa intimidade. Todo relacionamento exige entrega e intimidade. Então, como a nossa alma anseia por um relacionamento,
Quando a gente fica dizendo para nós mesmos que não quer se relacionar, nós ficamos vulneráveis. Prestem bem atenção nisso. Uma pessoa que fica dizendo repetidamente: ah, não quero me relacionar, ou não quero trocar de relacionamento, ou aqui mesmo tá bom, essa pessoa ela se torna vulnerável. Por quê? Porque como nossa alma anseia por um relacionamento, daqui a pouco vai chegar qualquer pessoa e você, sem checar se existe afinidades importantes para você, você se entrega, você se apaixona e quando se percebe está numa relação doentia, numa relação que não é saudável para ambas as pessoas ou só para uma das pessoas. Então eu quero hoje trazer para você que está aqui me ouvindo a importância de dizer para você mesmo que você anseia por um relacionamento amoroso. Você é jovem, se você não for mais jovem, eu até entendo, já cansou e tal, mas se você tem até 65, 70 anos e ainda anseia por um relacionamento, vá se relacionar, gente. Assume isso para você, que é importante estar junto, que é importante construir. Como é bom a gente construir sonhos com outra pessoa. Isso nos faz crescer. Porque quando a gente nega isso, a gente se coloca vulneráveis. Vulneráveis à primeira pessoa, a segunda pessoa que chega, e aí a gente se apaixona e quando vê tá numa relação difícil, numa relação doentia. E hoje a gente vai falar sobre relações tóxicas e relações abusivas. Então eu já vou dizer que toda relação abusiva, todo relacionamento abusivo, ele é tóxico. Então a gente precisa olhar para a nossa toxicidade. Porque não é só o outro que é tóxico com a gente também é tóxico com o outro. E o que é essa toxicidade no relacionamento? O que faz as pessoas serem tóxicas? E aí é necessário a gente parar para pensar, porque a toxicidade no relacionamento é o primeiro passo para se tornar um relacionamento abusivo. Porque a base do relacionamento tóxico e do relacionamento abusivo é justamente a manipulação psíquica, a manipulação psicológica. Então, no relacionamento tóxico e no relacionamento abusivo, tem uma manipulação psicológica, uma necessidade, né? Um fundamento de fazer você ser dependente de mim ou eu ser dependente de você, e isso já traz toxicidade para o relacionamento, isso já traz densidade para a relação. A diferença de um relacionamento tóxico para um relacionamento abusivo é que num relacionamento tóxico, a pessoa que é tóxica, muitas vezes ela não tem consciência. Muitas vezes o comportamento dela está totalmente baseado na própria insegurança. Na insegurança dela com ela mesma, na insegurança dela com a família, na relação dela com os pais que foram ruins, né? Nos relacionamentos anteriores que foram difíceis. E aí ela leva para o próximo relacionamento pagar essa conta. Então a pessoa vai tão armada para o relacionamento amoroso que ela muitas vezes se torna tóxica. Pela insegurança dela, ela quer todos os dados do outro, ela quer que o outro diga tudo que é importante para ela se sentir segura. Então, você que está me ouvindo, você também pode ser uma pessoa tóxica no seu relacionamento. E também pode estar vivendo uma relação de toxicidade. E esse é um passo importante, né? E assim, o que é a base disso, né? Primeiramente, entender que o outro não pode te limitar ser feliz. O outro não pode te limitar de ser você mesma, de ser você mesmo. Aqui eu tô falando para o homem e para a mulher, porque existem muitas mulheres tóxicas, existem muitos homens tóxicos. O relacionamento se faz de um homem e de uma mulher, ou de relacionamentos heterossexuais ou homossexuais. Não tem problema nenhum, tá? Hoje eu tô trazendo aqui o relacionamento heterossexual, porque eu falo muito de homem e mulher, mas independente de gênero, o relacionamento muitas vezes é tóxico e abusivo. E é muito necessário e importante a gente trazer essa consciência que o outro não pode nos limitar a ser feliz e a ser quem nós somos. Quando uma pessoa nos limita a ser quem nós somos, esse relacionamento é tóxico.
Quando você tá com uma pessoa que você tá limitando ela a ser ela mesma, a dizer o que ela gosta, o que ela pensa, a maneira com que ela se comporta, você tá sendo tóxica para esse relacionamento. Então, é bacana a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes a gente é tóxico no relacionamento sem saber. A gente vai com todas as contas anteriores da nossa vida, da nossa história, os maus relacionamentos, relacionamento com o pai, relacionamentos com irmãos, relacionamento com a mãe, né? As nossas experiências infantis, a gente leva tudo isso para o relacionamento. E com a nossa insegurança, a gente faz com que o nosso relacionamento seja tóxico. Então, você que está me ouvindo pode ser tóxico para o seu relacionamento. Esse é um ponto muito necessário e um ponto importante. E qual é a diferença de um relacionamento tóxico para um relacionamento abusivo? Tanto no relacionamento tóxico quanto no relacionamento abusivo, existe uma manipulação psicológica. Só que no relacionamento tóxico, a pessoa tóxica muitas vezes não tem consciência. Ela acredita que aquele comportamento que ela está tendo é de cuidado, é de proteção, eu cuido da relação. Muitas vezes ela acredita nisso, ela cria uma crença que o modelo de se relacionar é desse jeito, mais cerceado. Já no relacionamento abusivo, o abusador sabe exatamente o que está fazendo. Então ele tem também uma manipulação psicológica e ele sabe exatamente, ele premedita os passos, ele pensa exatamente o que ele deseja para ele, e aí os anseios dele e os desejos dessa pessoa, do abusador, né, da pessoa abusadora, os anseios e os desejos dessa pessoa chegam à frente de qualquer coisa. Então, se eu sou abusadora e eu tenho um desejo de viajar para fora, eu vou manipular a minha relação de forma que eu chegue a esse objetivo. Então, eu sei exatamente o que eu quero. Então, a diferença, é muito importante isso. A diferença de um relacionamento tóxico para um abusivo é que no tóxico, a pessoa tóxica não tem consciência disso. No abusivo, o abusador sabe exatamente o que ele está fazendo. E, gente, são muitas as pessoas que vivem relacionamentos abusivos, muitas pessoas que vivem relacionamentos tóxicos e que não têm noção que estão nesses relacionamentos. E só sofrem as consequências sem perceber. Por que que as pessoas não conseguem perceber? Porque esses abusos, eles são muito sutis. São comportamentos sutis muitas vezes. Eles começam com sutileza. E aí isso confunde muito quem está na relação. Então eu quero trazer para vocês 3 pontos importantes inicialmente, independente de ser um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo, para a gente começar a compreender e a construir por que é tão difícil se perceber num relacionamento abusivo. Muitas pessoas, eu que trabalho com ciclo de mulheres, eu agora falo com mulheres, a gente vem vendo aí tantas mulheres sendo mortas, né, e abusadas, a gente tá na mídia o tempo todo, mas isso não quer dizer que não aconteça com o homem, tá, gente? Eu não tô aqui falando que não existem mulheres abusadoras, muito pelo contrário, existem muitas mulheres abusadoras e muitas mulheres tóxicas. Mas eu trabalho com mulheres, eu trabalho com ciclos femininos e eu ouço muitas mulheres. E é muito curioso e é muito interessante que muitas das mulheres, depois que passam por situações de violência, de agressão, de abuso, quando olham para trás, falam assim, como eu vivi aquilo, como eu não percebi. É como se ficasse numa cegueira mesmo, a relação fica numa cegueira emocional, porque é uma manipulação tão articulada que muitas vezes a gente não se percebe. Então eu quero trazer aqui 3 pontos sutis de uma sutileza de um relacionamento para que a gente já comece a se perceber nas nossas relações. Se perceba na sua relação, no seu casamento, no seu namoro, né, e nas relações que você queira construir, e até traga como referência as suas relações anteriores. Então, o primeiro ponto é o ciclo do abuso. O ciclo e é sutil, tá, gente? O ciclo do abuso é o seguinte.
existe o ciclo do abuso, tá? São sutis, vamos lá. Tem um ponto de estresse, o conflito e a reconciliação. O relacionamento fica ventilando o tempo todo nesse ciclo do abuso. Tem um ponto de estresse, o conflito em si e a reconciliação. E o ponto importante nesse ciclo do abuso é entender que sempre na reconciliação, quem pede desculpas é a vítima. Quem pede desculpas é sempre a mesma pessoa. Nesse ciclo, é importante trazer a consciência isso. É sempre a mesma pessoa quem pede desculpas. Então, tem um ponto de estresse, tem o conflito e tem a reconciliação. E sempre a mesma pessoa que pede desculpas. E é sutil. Então, se você vive um relacionamento que você está sempre nessa gangorra, acenda uma luzinha aí para pensar sobre isso. Para saber se o seu relacionamento é tóxico, se o seu relacionamento é abusivo. Isso é só para a gente já começar a identificar um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo na relação que a gente vive. Um outro ponto importante é a confusão mental. Quem vive uma relação abusiva, ela fica com uma confusão mental e ela deixa de acreditar em si mesma. Porque o abusador, ele tem como frases fortes que é: eu não disse isso, você entendeu errado, você está exagerando, você está ficando louco ou você está ficando louca. E aí, essas frases vão tomando corpo e aí quando você vai tentar conversar com a pessoa e a pessoa diz que não foi aquilo que ela disse. Então, o ciclo de uma relação abusiva é sempre você ficar em dúvida de si mesmo. Será que eu falei aquilo mesmo? Será que eu ouvi certo? Será que foi isso que ela falou? Será que foi isso que ele falou? Então, é um ponto muito interessante e intrigante, por isso que eu falo que é sutil a relação abusiva. Porque isso é tão do dia a dia, gente, são os vícios do dia a dia no relacionamento, que você acha que é algo natural. Você começa a perceber, começa a trazer isso, normatizar isso para você. Como se essa confusão mental, eu tenho que prestar mais atenção no que ele está dizendo. Eu tenho que prestar mais atenção no que ela está dizendo. Então, identificar se você vive num ciclo de relacionamento e se você vive nesse lugar de que você não presta muita atenção, de você não acredita em você mesmo, no que você falou, no que você ouviu, o outro diz que você é exagerada, o outro diz que não falou aquilo, a outra diz que você tá louco. Não, você tá louco, eu não falei nada disso. Muito importante prestar atenção nisso. E um terceiro ponto que é bacana da gente pensar num ciclo de uma relação abusiva, o abusador não tem autorresponsabilidade. Ele nunca pede desculpas. O outro está sempre errado. Ele nunca pede desculpas. Então, são 3 pontos necessários e importantes para a gente compreender que muitas vezes a gente está numa relação abusiva e não se percebe porque são pontos tão naturais do dia a dia, tão naturais, tão comum do arroz e feijão do todo dia, que a gente normatiza. Então, o abusador, ele nunca se responsabiliza pelo que ele faz. Ele sempre diz que não fez, ele sempre justifica, ele nunca pede desculpas. Então, se você está numa relação que a sua companheira nunca te pede desculpas, nunca reconhece que errou, ou seu companheiro nunca reconhece que errou, e você sempre é a culpada ou o culpado da história, alerta vermelho, você pode estar numa relação abusiva. Então, são 3 situações muito sutis que a gente pode estar passando no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa relação, sem perceber que está vivenciando uma relação tóxica, uma relação abusiva. Então, trago esses 3 pontos aí para a gente refletir, que é o ciclo do abuso, que é importante, a confusão mental e a não responsabilidade.
O abusador nunca se responsabiliza pelo que ele faz. E isso é no nosso dia a dia, gente. Ele não se responsabiliza pelo copo que deixou ali, pela garrafa que quebrou, pela chave que esqueceu, pela vaga do carro que não encontrou. Isso é tão sutil, isso é tão do dia a dia, que a gente normatiza. A gente acha que é uma personalidade forte, a gente acha que é só uma pessoa mais rígida, e aí a gente vai cedendo, e quando vê, tá inserido numa relação doentia, numa relação que não tá trazendo benefício para ninguém. Então agora, passando por esses pontos, vamos falar de dicas para você descobrir, se discernir, se está no relacionamento abusivo. Então, quando você entra numa relação, gente, primeiro é importante falar que uma relação é feita de duas pessoas, então tem que ser bom para os dois, não tem que ser bom para uma pessoa só. Eu bato sempre nessa tecla com vocês. Relacionamento é feito de dois adultos, relacionamento é feito de igual para igual, não existe um maior e um menor, não existe hierarquia no relacionamento de casal. Ambos têm os mesmos direitos e ambos têm os mesmos deveres, ambos. Um relacionamento saudável. E quando a gente escolhe estar com alguém, a gente está querendo construir, a gente está querendo crescer juntos. Então, para você discernir se o seu relacionamento é abusivo, o primeiro ponto, que já começa no namoro, já começa no início da relação, é o ciúme excessivo. Isso, gente, a gente romantiza muito, a mulher romantiza muito isso, e de que o ciúme é cuidado da relação, de que ciúme é a pimenta da relação. Isso é um romantismo, tá? É claro que a gente sente ciúmes um do outro quando a gente está se relacionando, mas isso é um nível que precisa ser muito saudável. O ciúme excessivo é a primeira dica para você poder identificar se você vive um relacionamento abusivo. E o que é? Quais são as frases de um ciumento abusivo? Você é tudo para mim. Se você for embora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser da minha vida. Sem você eu morro. Você é minha vida, você é minha vida. Então são frases que o abusador vai trazendo, o abusador no sentido, tá, gente? Não tô falando do masculino, não. Vou falar assim, da pessoa abusadora, né? Isso são frases assim, eu te amo mais que tudo, você é tudo pra mim. Esse ciúme excessivo, esse ciúme de possessividade, esse é um ponto importante, já é o primeiro ponto para você prestar atenção de um relacionamento abusivo. Porque o segundo passo é justamente essa possessividade. Primeiro ele diz pra você, ou ela diz pra você, você é tudo pra mim. Eu faço tudo por você. Eu abro mão de tudo por você. Porque eu quero que você abra mão de tudo pra mim. Então, nesse ciúme excessivo já é um primeiro ponto. O segundo ponto é a possessividade. E essa possessividade, ela é muito sutil também. Porque o abusador, ele vai te dando agrados, ele vai te dando migalhas ao longo do relacionamento. Ele quer te agradar, ele ora briga com você, ele ora te agrada, então ele fica nessa gangorra, né? Ou ela vai e faz um jantarzinho pra você, mas depois briga com você, ou ela te dá um presente, mas depois não te deixa dormir, irritando por conta de uma briga. Então, essas migalhas do dia a dia nos trazem confusão. O ciúme excessivo é um ponto, a possessividade é um outro ponto. E o que é essa possessividade, gente? Senha de celular, senha de e-mail. Onde você vai, com quem você vai. Eu conheci uma situação que a pessoa controlava os quilômetros do carro. Sabia quantos quilômetros a pessoa gastava para ir ao trabalho e a voltar. E todo dia ia lá para saber se a pessoa tinha ido a outro lugar além do trabalho. Então, essa posse assim, de telefone, roupa, porque a possessividade é isso, né? Eu quero controlar.
O segundo ponto de um relacionamento abusivo é essa possessividade, ela tá ligada extremamente ao controle. Eu quero te controlar. Então eu controlo o seu telefone, seu ir e vir, eu controlo a sua roupa. Eu controlo a sua roupa. Isso é tão perigoso. Esse é um ponto muito importante, porque também muitas mulheres e muitos homens romantizam isso. Acha que é cuidado. Porque tem frases assim, né? A frase do possessivo e do ciumento é: eu tomo conta do que é meu, eu cuido do que é meu, eu não confio é no outro. Com você eu confio, mas eu não confio é no outro. Então são frases que vão fazendo a pessoa no relacionamento se sentir cuidada, se sentir amparada, se sentir protegida, quando na verdade ela está ali sendo envolvida num processo que daqui a pouco vai dar ruim. Daqui a pouco vai ser um processo muito doentio e muito sofrido. Então, um terceiro ponto para que você possa discernir se a sua relação é abusiva é: o abusador, ele vai te culpando aos poucos. O abusador nunca assume a culpa. A culpa é sempre da vítima. Então, frases como: mas você me provoca. Você me provocou. Você sabia que eu não queria ir. Por que você me leva nesses lugares? Você já sabe o que eu penso sobre isso. Então, o abusador, ele não quer diálogo. Ele quer determinar um modelo de viver. E aí, ele vai te culpando aos poucos. Foi porque você colocou essa roupa. Se você não tivesse ido nesse lugar com essa roupa, isso não teria acontecido. Você não me escuta. Se você tivesse me escutado, isso não teria acontecido. Então, o terceiro ponto é muito importante para a gente entender que o abusador, ele vai culpando a vítima aos poucos do comportamento dele. Então, ele tem um comportamento inadequado, mas ele diz para você que o comportamento dele é uma reação ao seu comportamento. Então, o comportamento do abusador nunca é assumido como um comportamento abusivo. Ele sempre diz que o comportamento dele, que foi inadequado, é uma resposta à sua escolha, uma resposta à sua roupa, uma resposta a você ter saído com aquelas pessoas, uma resposta por você não ter prestado atenção nele ou nela. Então, um terceiro ponto importante para você discernir se a sua relação é abusiva é entender que o abusador nunca assume a culpa e sempre vai te culpando aos poucos, até você se sentir mal com a situação e dizer: cara, eu não vou mais naquele lugar, eu não vou lá, pra que eu vou naquele lugar, vou ter problema depois a gente vai ficar brigando, vai ficar discutindo, e aí você vai cedendo aquilo que é importante pra você, você vai cedendo estar com seus amigos, você vai cedendo estar nos lugares que você gosta, você vai cedendo de estar na academia, que é uma coisa que te faz bem, de vestir a roupa que te faz bem, e aí você vai cedendo tudo porque a culpa é sua pelo comportamento inadequado do abusador. Esse é um ponto importante, tá, gente? Então, o quarto ponto necessário também para a gente discernir se estamos no relacionamento abusivo é o isolamento. O abusador sempre manipula para que você fique isolada. O abusador geralmente não gosta que você conviva com a sua família. Geralmente não gosta que você conviva até com a própria família dele. Vocês ficam mais isolados das famílias. Sempre arruma um problema. Acha que o cunhado é isso, que a prima é isso, o irmão é aquilo, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que a prima dá em cima dele. Isso tudo começa a gerenciar um movimento de isolamento. Então você começa a se isolar da sua família. Aí ela implica com as suas amigas ou ele implica com os seus amigos. Então começa a te isolar das suas amizades. Às vezes é amizade de infância, às vezes tem ciúmes das suas histórias de infância. Então você começa a se sentir mais isolada das suas relações próximas. E o isolamento é um ponto muito difícil, porque você se vê então ali totalmente entregue àquela relação e vulnerável apenas àquela pessoa. Então você sai do cenário, né? E aí nesse isolamento também tem uma parte de que ele não gosta que você vá estudar,
ela não gosta que você vai fazer um novo curso, se sente incomodada, se sente enciumada se você vai fazer um MBA, uma pós-graduação, que você vai conhecer pessoas novas, então não te incentiva, não te apoia a estudar, muito pelo contrário, até tem frases importantes que eu ouço que você vai estudar e você vai esquecer da sua família, você não vai ter mais tempo para estar com a gente. Você vai fazer um curso sábado e domingo e eu? Como é que eu vou ficar? Como é que a gente vai ficar? Olha, você vai deixar os seus filhos de lado. Isso tudo são frases que um abusador faz para te manter isolado. Você fica isolado do mundo. Você fica isolado das relações. Muitas vezes, se o abusador ou abusadora tem um dinheiro, tem uma condição financeira boa, ele até implica com o seu trabalho, ele nem quer que você vá trabalhar, ele se incomoda, ele prefere que você fique em casa, porque fica no controle. Essa manipulação psíquica, uma manipulação emocional que chega para você como uma forma de cuidado, mas na verdade isso é uma forma de te isolar, de isolar você das pessoas. E esse isolamento, e é por isso que é muito difícil a pessoa que vive uma relação abusiva sair dela. Porque quando a gente está na ilha, a gente cria recursos para viver dentro daquela ilha. Então, se você está ilhada dentro de uma relação abusiva, uma relação tóxica, você está dentro daquela ilha com aquela pessoa, você começa a normatizar aqueles comportamentos. E é por isso que o isolamento é perigoso. Quando você está ali dentro, você começa a entender e viver as regras daquela ilha. Você só consegue se dar conta da ilha quando você sai dela. E é muito difícil sair de uma relação abusiva, é muito difícil sair de uma relação tóxica. Então, esse quarto ponto é importante você perceber. Se você está isolado da sua família, se você está isolado dos seus amigos, se você não tem feito mais programas com as pessoas que você gosta de estar, sem estar com seu companheiro, com sua companheira, se você está isolada nesse relacionamento, fique atento. Fique com a mente bem aberta. Porque você pode estar vivenciando aí uma relação opressiva, tá? Um quinto ponto, gente, que diagnostica aí uma relação abusiva é a agressividade. E é interessante, eu vou dizer pra você que eu atendo casais há muitos anos, né? E eu já atendi casais que viviam relacionamentos abusivos. E tanto o homem quanto a mulher sendo abusador, tá? E uma frase muito comum do abusador é que ele diz assim: eu sou agressivo, mas eu não sou violento. Ou eu sou agressiva, mas eu não sou violenta. Ele faz uma distinção da agressividade com a violência física, como se isso fosse algo assim de valor. Não, eu sou agressiva, eu não sou violenta, eu sou agressiva, eu não sou violenta. Gente, da agressividade para a violência é um passo. Tudo depende do nível de agressividade. Então, não todos nós somos seres humanos, nós temos uma raiva, nós temos uma agressividade. Isso é uma gana mesmo que faz a gente se posicionar, impor limites, se colocar na vida, faz parte. Agora, se você está num relacionamento onde o outro é agressivo ou a outra é agressiva a ponto de você ficar tensa na hora de querer conversar com a pessoa e no desentendimento essa pessoa quebra objetos dentro de casa, te segura com força, te empurra na cama ou no sofá, isso é algo muito perigoso. Isso é algo que de fato precisa ser diagnosticado agora. Você está numa relação abusiva. Porque a agressividade nas palavras, ficar te diminuindo como pessoa, ficar te diminuindo como mulher, como homem, te desvalorizando. Isso gera muito trauma psíquico, isso gera muito trauma emocional. E eu vou te dizer uma coisa, esses comportamentos mais agressivos, de segurar, de empurrar, falar entre os dentes, né? O outro tá fazendo o quê? Ele tá fazendo uma intimidação. Quando ele esmurra a porta, quando ele esmurra a mesa, quando ela esmurra a parede,
Quando ela quebra um copo, é bom falar sempre do ele e do ela, que eu não tô aqui dizendo que só os homens são abusivos, não, de jeito nenhum. Mas quando a pessoa abusiva, né, quando o abusador faz um comportamento desse, esse comportamento é intimidatório. Se você tem alguma coisa para conversar com essa pessoa que é um ponto de tensão, você já vai pensar 10 vezes antes de falar. Você vai ter receio, você vai ter medo de se colocar, você vai ter medo de colocar a sua opinião. E isso é perigoso. Você tem que, quando a gente está numa relação, essa relação é feita de duas pessoas que desejam estar juntos. E tem que ser bom para ambos. Se você se sente intimidado ou intimidada de falar, de comunicar para o seu companheiro, para a sua companheira, algo que te incomoda, porque você tem receio dele reagir mal, negativamente, de forma agressiva, você está numa relação abusiva. Eu ouço mulheres falando, não, minha mão ficou suando, eu não consigo falar, chegou na hora minha garganta travou. Que isso, gente? Então esse relacionamento não está saudável. Se você não pode conversar com a pessoa com quem você está ao lado, dividindo a vida, construindo sonhos, essa relação não está saudável. Vamos despertar para isso. Então, quando uma pessoa fala com muito gozo, é claro que é diferente. Uma pessoa agressiva não necessariamente seja violenta, tá? É claro que ser agressivo é diferente de ser violento. Mas quando uma pessoa fala com muita veemência, eu sou agressivo, mas eu não sou violento, isso é um ponto chave aí de você pensar. Porque para uma violência, um ponto rapidinho para uma agressividade é muito fácil. E tem uma coisa importante nesse cenário todo. É que o abusador tem esses comportamentos todos e sempre justifica pelo mau comportamento da vítima. Eu quebrei o prato porque você me irritou, eu bati na porta porque você me irritou, porque você tira a minha paciência, eu fiz isso porque você não para de falar, eu fiz isso pelo seu comportamento, e aí a vítima vai sempre se sentindo culpada e o abusador nunca assume a sua responsabilidade. Então, gente, 5 pontos importantes aí. Eu quero dizer para vocês assim que a gente precisa observar com quem a gente vai se relacionar. A gente precisa observar com quem a gente está se relacionando. A gente está se relacionando com seres humanos, independente de ser homem ou ser mulher. Nós vivemos num mundo onde as relações são necessárias. A gente vive o tempo todo se relacionando. Então, quem é que está ao seu lado, com quem você quer construir uma vida? Observa como essa pessoa lida com a mãe dela. Observa como essa pessoa lida com o pai, com as irmãs. Observa como essa mulher fala com os funcionários. Observa como esse homem fala com o garçom. Observa. Os relacionamentos são feitos de relações. Não é porque ele trata mal o garçom que ele vai tratar bem você. Não é porque ela trata mal as funcionárias dela, porque ela vai tratar bem você. A gente está falando de humano para humano. A gente está falando de relacionamentos de forma geral. Então, a gente precisa observar com quem a gente está se relacionando. Sair desse romantismo de que ciúme é prova de amor, de que ciúme é cuidado, de que ciúme é pimenta, de que a posse do outro ele está querendo preservar a família, está querendo te cuidar. Quando ele diz a roupa que você não pode usar, quando ela diz que você não pode ir naquele lugar, isso não é cuidado, isso é abuso, isso é limitando o outro de ser quem ele é. A gente não pode limitar o outro de ser quem ele é e a gente não precisa se permitir ser limitado naquilo que a gente é, na nossa essência. Então, muitas pessoas, tá todo mundo quietinho, né, Dacle? Também tô achando. Será que eu tô falando muita coisa absurda? Eu tô aqui pensando assim, né, porque o quanto a gente não se pensa, o quanto a gente não se pergunta. A gente às vezes vai para um relacionamento por carência afetiva, por medo de ficar sozinho, sem pensar, sem observar e também sem se repensar. Muitos desses comportamentos que eu estou falando aqui, você pode estar promovendo no seu relacionamento. E como a gente pode alcançar um nível de equilíbrio? Diálogo.
A gente precisa dialogar. Então, se você vive uma relação tóxica de confrontos, de estresse, diz para o outro: eu me sinto inseguro, o que a gente pode fazer para olhar para isso? Né? E aí ambos vão poder se falar, ambos vão poder se comunicar e aí sim poder viver uma relação saudável. Gente, ninguém pode nos limitar de ser feliz. E a gente não pode limitar ninguém de ser feliz. Nós estamos aqui para ser inteiros. E inteiros construir e escolher viver uma relação com outra pessoa. Então, por que é tão difícil uma pessoa sair de um relacionamento abusivo? Porque ela fica muitas vezes ilhada, muitas vezes isolada naquela relação e ela não tem com quem se comunicar, ela não tem com quem falar. Então, como sair de uma relação abusiva? Peça ajuda. Vai fazer uma terapia. Se você não tem uma amiga para falar, se você não tem um amigo para conversar, vai fazer uma terapia, busque uma ajuda profissional. Comece a falar disso. Saia um pouquinho da ilha, porque muitas vezes você vive anos, fica anos numa relação como essa e você normatiza o comportamento. Você acha que aquilo ali já é daquele jeito mesmo. E não, gente. A gente não precisa viver mal. A gente não precisa viver num relacionamento tóxico onde a gente fica pisando em ovos. Como assim viver num relacionamento pisando em ovos? Deixando o outro diminuir a minha autoestima, deixando o outro diminuir quem eu sou, deixando o outro ter ciúmes do meu trabalho. Muitas vezes, um relacionamento abusivo, né, é muito comum isso. A pessoa tem ciúmes do quanto o outro ganha. A pessoa tem ciúmes do poder financeiro dela. A pessoa tem ciúmes do trabalho, porque ela exerce a profissão que ela ama e fica feliz com o que ela ama, e o outro tem ciúmes disso e começa a criticar, começa a dizer que você dá mais atenção ao trabalho, que você só dá mais atenção à sua família. Por quê? Porque ele quer te ilhar. Porque o abusador sempre quer te ilhar e sempre quer te fazer se sentir culpado. O abusador nunca se responsabiliza pelo que faz. A vítima sempre é culpada. E o que acontece? Você fica nesse ciclo de abuso e no final você vai lá, cede para se reconciliar. Cede para se reconciliar, sempre assumindo uma culpa. Então peça ajuda. Vou tentar responder aqui algumas perguntas. Eu me vi numa situação de abuso recentemente, onde a pessoa não assumia suas falhas e ainda me taxava de ciumento, até que depois assumiu. Que bom que ela assumiu, né? Que bom que essa pessoa assumiu, porque quando a pessoa assume, ela tá tentando melhorar, né? Ela tá tentando buscar uma possibilidade para o relacionamento ou para ela mesma. Agora, o que é importante a gente entender que esses vícios de abuso e de relacionamento tóxico, ele começa no dia a dia. Ele começa no arroz e feijão do dia a dia. Ele começa desde o momento que você briga na direção. Ele começa no momento quando o jantar chegou, né? Quando o jantar está atrasado, quando o filho se estressou. Nesse dia a dia que a gente acaba normatizando é que as relações abusivas acontecem e a gente não percebe. E aí a gente se vê ilhada e sem recursos de ajuda, fica se sentindo sozinho, se sentindo sozinha. Então, ela assumiu e se desculpou. Que bom! Então, esse é um sinal positivo aí para a relação. Deixa eu aqui ver se tem mais alguém que eu possa falar. As mesmas atitudes do abusador para tentar mostrar como aquilo é ruim. Não entendi, Priscila. Às vezes acho que a gente fica tão sufocado numa relação sem sucesso, nas tentativas de mudar a situação, e podemos acabar repetindo as mesmas atitudes do abusador. Sim, porque aí fica no movimento de autopunição, né? Fica no movimento ali de repetição, de vítima e abusado, num ciclo muito vicioso, que foi o ciclo que eu falei no início, né? Esse é um ciclo de toda relação abusiva. E toda relação abusiva, gente, é feito de duas pessoas. E qual é o ciclo? Tem um ponto de tensão,
o conflito e a reconciliação. Se você fica o tempo todo, num ponto de tensão, conflito, reconciliação, e nessa reconciliação você sempre se reconcilia, você sempre assume a culpa, preste atenção. Tem relações que ficam o tempo todo nesse ciclo, aguardando que o outro mude também. Por que a gente fica aguardando que o outro mude? Olha, eu vivi num relacionamento onde ele me agrediu. Eu precisei chamar a polícia para ele sair da minha vida e da minha casa. Era insuportável. Que bom que você conseguiu, Helena, chamar ajuda, pedir ajuda, né? Porque muitas vezes dentro de um relacionamento abusivo, isso acontece por muitos anos. E aí, gente, aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Não espera a segunda. Aconteceu um empurrar na cama uma vez, aconteceu no sofá uma vez, aconteceu de quebrar um prato uma vez. Você precisa dar limite. Toda relação abusiva começa numa falta de limite que a gente não consegue dar. A gente tem que dar o limite. Quando a gente dá limite para o outro, a gente está dando limite para nós mesmos, dizendo: eu não aceito isso. Eu não aceito isso para minha vida. Então o abusador, ele só cresce com pessoas que não conseguem se posicionar. Então se eu estou me relacionando, o relacionamento está começando, eu estou vendo que o outro ali está começando a cercear o meu espaço. Ah, eu não quero que você saia com aquele seu amigo. Ah, eu não quero que você veja aquela sua amiga. Ah, eu não quero que você vá jogar futebol. Quando você vai cedendo nesses primeiros movimentos, achando que esse ceder é prova de amor, você já está deixando de dar limite. E quando você deixa de dar limite, a relação vai de mal a pior. Porque é importante que você tenha o seu espaço, é importante que o outro tenha o seu espaço. Isso é saudável. Isso é muito saudável. Tem alguma pergunta, gente, que eu possa estar aqui auxiliando para vocês? Semana que vem a gente vai falar. Eu vou fazer uma outra live sobre relacionamentos. Eu vou falar será que os nossos pais têm influência no nosso relacionamento? Como é que o sogro e a sogra pode estar aí prejudicando ou auxiliando o seu relacionamento? Tem mais alguma pergunta? Muita gente falou aqui, né? Depois que a Dacler falou que o ser humano em geral é terrível. Nós somos seres humanos e a gente está aqui para evoluir, Helena. A gente tem que acreditar nisso, né? Costumo sempre dizer que a gente vai atraindo tudo que a gente precisa para o nosso crescimento. Essas pessoas que chegam para a gente se relacionar é uma forma da gente crescer, é uma forma da gente evoluir. E quando a gente encara isso como uma oportunidade, a gente sai também do lugar de vítima. Nós somos agente no relacionamento, né? Nós também estamos agente no relacionamento. Não é uma relação hierárquica, é uma relação de iguais. Então, quando a gente compreende que um relacionamento afetivo, ele é também para o nosso crescimento, para a gente aprender a dar limite, para a gente aprender a ceder, para a gente aprender a se entregar, para a gente aprender a renunciar, dizer eu gosto de você, mas desse jeito não é bom para mim, a gente tem que se amar primeiro, a gente tem que se respeitar primeiro.